Ai, ai, caraca. Bom, sejam bem-vindos ao próximo anime. Eu sou o Tini e dessa vez a gente vai falar sobre Elfen Lied. Eu não sei falar muito certo, não sei falar muito certo o nome, né? Mas Elfen Lied é um anime muito. Cara, ele inclusive tá no. A partir desse vídeo eu vou começar a reassistir alguns animes que eu gosto bastante. E esse era um anime que eu não lembrava da história, né? Então, reassistir ele meio que me leva a um tempo que, cara, muito tenso. Não, esse anime é de arrepiar. Esse anime é realmente muito bom. Eu gostei bastante de reassistir, né? Porque eu não lembrava de muita coisa, não tem muita coisa que a gente sempre lembra das partes mais impactantes. E dá. Que ele é muito. Tem sangue pra todo lado, né? Mas ele é um anime que realmente toca em algumas partes, assim, que você fica. Ó, o episódio 4, 5 e alguns dos finais, caraca. Mas seja bem-vindo ao próximo anime. Eu sou o Danny. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí embaixo se você já assistiu, se você não assistiu, ou se você pretende assistir esse anime. E, cara, me pegou de surpresa, mesmo já tendo assistido. Eu assisti uma vez, né? Há uns 10 anos atrás, ou até mais. Não deixa de ser sempre uma experiência muito única, né? Bom, como eu falei, a gente tá falando de Elfen Light. Ele tem 13 episódios, né? Mas são 13 episódios assim que você vai voar neles, porque a história ela é muito envolvente, ela realmente te abraça de uma forma que você, cara, tô até arrepiado de lembrar algumas cenas assim. Eu recomendo bastante esse anime. Ele é um anime muito pesado em história. A história dele é realmente bem pesada, então você fica mexido mesmo, né? Tem algumas partes ali que uma lágrima quase saiu, então os olhos encheram. Aí você tem que respirar e falar, caraca. Porque às vezes os animes eles não têm uma mensagem só de fantasia, uma mensagem de curtição, de aventura, de ação ou de inspiração, né? Eles mostram algumas histórias que têm um fundinho de verdade. Ou até o episódio 4 que mostra realmente uma história que, se você tem muitos conhecidos, ou você conhece alguém que é assim, ou alguma mãe que trata a filha daquela forma, e é uma situação realmente que você fica. Cara, a humanidade chega num ponto assim que a gente chega a desacreditar, né? Das coisas. Não só no episódio 4 mas todas as cenas seguintes, né? O episódio 7 se não me engano, 8. Quando conta a história delas, você vai percebendo que o mundo pode ser grande, mas as histórias são tão pesadas quanto qualquer outra, né? O anime, ele conta a história, né, das meninas que nascem com um chifre, né? E isso dá alguns poderes a elas, né? E claro, o governo sempre quer controlar tudo, quer pesquisar, quer saber de onde vem a fonte e tudo mais. Só que você esquece que também nasceu como um ser humano, que é um ser humano, que veio de uma mãe, que é um bebê de qualquer forma. Tem um pai, tem uma mãe. E é uma criança, né? Tem, tem várias. Tem várias personagens, né? Acho que isso é o que impacta, né? São várias histórias da mesma forma, do mesmo cativeiro, mas. Vambora. Bom, o anime é de terror, drama, ficção científica, romance, et.
E o psicológico é onde pesa bastante, cara. O psicológico, se você não tiver um. Você fica, caraca. A experiência dos 3 primeiros episódios é onde você começa a ter uma noção do que você vai encontrar, né? O primeiro episódio, o começo do primeiro episódio é muito marcante, é sangue pra todo lado, é corpo, pedaços. Eu acho que ele é mais gore do que o Blood Sea. Eu tô terminando ainda a primeira parte de Blood Sea, fiz o review do Blood Sea. Vou fazer o review do Blood Plus, se não me engano. Blood mais, mas eu ainda não terminei ele. Aí eu lembrei desse anime. Eu falei, caraca, eu vou. Que às vezes quando tem um anime muito longo, assim, uns 50 episódios, você fala, nossa, deixa eu dar uma pausa em algum momento. Como só tinha 13 episódios, eu falei, vou reassistir, né? Já que tá na categoria de pesadões e sangue pra todo lado, deixa eu reassistir. Mas, cara, esse anime, ele tem muito sangue. A parte do terror, eu acho que é no geral, tanto pra quem tá assistindo, quanto para as garotas que vão sofrer tudo que acontece, quanto os policiais, os cientistas, todo mundo tem um medo. E, cara, o drama eu gostei do drama porque o drama ele remete ao futuro e ao passado, né? Tanto a tanto a vida dos dois, do protagonista e da protagonista, né? A Lucy e o carinha. O que eu fiquei aliviado é que as duas protagonistas humanas, né, mais humanas assim, que são que entraram na história, né, elas também tudo acontece bem tranquilinho e nada envolve elas. Mas na hora do romance ali entre os dois, você fica meio que emocionado. Porque tem aquela velha história, né? Quando era criança prometeu ficar junto, aí teve um trauma do passado e tudo aconteceu e se esqueceu. Mas o Wait também, o Wait ele é mais ou menos, ele não é um Wait intencional, é aquele Wait exagerado, sabe? É um Wait de tá lutando, aí perde a roupa, fica os peitos de fora. E isso aí eu acredito que seja normal, né? Não é nada. O problema dessa parte do It é que a maioria das cenas é com as menores, né? Todas elas são menores, acho que só o par romântico humano do protagonista aqui não é. Ela tá na faculdade junto com ele, mas todas as outras cenas são com as meninas, né? Então, esse It aí é um It um pouco mais apelativo. Só que você não tá pela parte do It, você tá pela história, pelo psicológico, pela ficção científica. Então, tipo, o It você até esquece que é um It por causa que as cenas são realmente pesadas e brutais, alguma delas. A parte do psicológico é onde realmente pega a história da órfã que foi abandonada pela mãe. Você fala, caraca, você quase chora. Tem a história da que luta com a Lucy no começo também, que também não é das melhores. Tem a história da filha do cientista, a mulher do cientista. Então, tipo assim, são coisas que vão acontecendo que vai pesando o clima. Vai chegar num clímax que você fala, caraca. E você pensa, cara, nossa, é uma sensação muito. É uma angústia, um psicorrói, assim, que você não sabe como você pode reagir. Tipo, não tem como você ficar de um lado ou do outro, ou tem, porque sempre tem aquele chefão que quer dominar tudo, ser o mais esperto, tá com as tecnologias e tudo mais. Esse cara se odeia com certeza. Que é o cara que fica de costa pra janela, pro pessoal, pra olhar no mar, só falando um monte de coisa. O filho dele morre, ele não tá nem aí chama o próximo cientista pra entrar no lugar, então, tipo assim.
Tem algumas coisas que são bizarras nesse anime, em todos os sentidos. Mas é um anime muito bom. Você se sente um pouco mais humano assistindo ele, né, na questão de, tipo assim, eu consigo sentir o que o protagonista tá vendo, o que o protagonista tá sentindo, as explicações, a emoção. Porque no final, sempre você busca a aprovação de alguém. Você busca por uma companhia. Você busca por uma compaixão e um abraço de companhia mesmo, de ter um afeto, de ter alguém a quem pertencer, um lar, sabe? É uma história. Eu realmente recomendo esse anime para todo mundo que queira assistir. O que mais me cativou a continuar a história, né? Eu lembrava de poucas coisas, né? Eu lembrava do começo que era sangue para todo lado, que ia ter umas mãos invisíveis. E eu falei, ah, vamos. Aí o primeiro episódio veio, deu aquele bug, o segundo deu uma acalmada, o terceiro você já começa a ficar mais atento aos detalhes e depois você só. Cara, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo que aí você se entrega mesmo pro anime pra ele te envolver e chegar perto do final você quase chorar. Porque no final ninguém quer ficar preso num cativeiro fazendo experimentos e tirando sangue acorrentado só esperando o dia da morte, né? De, se você não tem uma visão clara de nada além disso, claro que você vai odiar tudo e todos. Quando você tem um pouquinho, a única coisa que você faz é abraçar essa situação de esperança, né? Uf, cara, a arte visual, a open, a ending, as músicas, os times são todos muito bons. Só que eu volto naquele ponto do It. Ele é um It leve, tipo assim, ele é um It que fica mostrando toda hora, repetidamente, os seios, né, e tudo mais. Mas é aquele que não é um DXD, um, né, um Shimai Mahou no Testament. Mas é um It que tá presente, você vê na abertura, você vê no episódio, acho que todos os episódios tem alguma coisinha. E tipo, meio que você não se importa com isso, a parte visual, né? Porque você tá tão entretido com a história, com o que tá acontecendo, que você até, tipo assim, nossa. E você sabe quando a pessoa fica nesse estado é porque vai vir sangue, vai vir alguma coisa, vai todo mundo ser despedaçado. Mas, cara, é um anime que eu gostei muito. Recomendo. A minha nota final pra ele, eu dei um 9 pela história. É um anime bem. É um anime completo, vamos dizer assim. Ele tem 13 episódios, mais um OVA que passa entre o episódio 10 e 11. Mas é um anime completo. Com começo, meio e fim. Então, a parte toda é como você vai reagir a toda essa história, a todos os cenários, né? Que acontece, um pai querendo só conhecer a filha, ou um cientista, as meninas só querendo ter uma vida, e uma criança querendo só ter a mãe. Então, é uma história bem pesada. É uma história pesada psicologicamente, mas é um anime muito bom. Eu recomendo sempre que você estiver com dúvida do que assistir. Eu tenho certeza que você vai lembrar desse anime e vai rever e, vamos dizer assim, tem uma chama um pouco maior de o que pode ser querer ser humano e quais são os sentimentos de um ser humano, certo? Eu recomendo esse anime. Décima vez que eu falo, eu vou continuar falando. Recomendo esse anime, ele é muito bom. Tá aí no, tá aí nos meus tops, né? Ele tá até ali de fundo. Provavelmente agora eu vou assistir vários desses animes aí novamente. Então, se você tem interesse em algum desses animes que tá passando aí no fundo, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra assistir sempre que sair um vídeo novo. Você seja notificado de começo. Não se esqueça de recomendar algum anime aí pra assistir aí embaixo.
Se eu já assisti, eu vou falar, o vídeo já tá sendo produzido, ou tô assistindo e vai ser o próximo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Se inscrevam, deixem um comentário, compartilhem com um amigo para quem não assistiu ainda. Se tem interesse, né? E crescer cada vez mais essa comunidade. Beleza? Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e fui.